O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje é quinta-feira, primeiro dia do ano, dia 01 de janeiro, e a igreja nos convida a iniciar este novo tempo, não com promessas vazias, não com metas que cansam, mas com uma palavra que sustenta, cura e dá sentido à vida. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração pesado. Um novo ano começou, mas as dores do ano passado ainda estão aí. As contas continuam, os conflitos não se resolveram, as perdas ainda doem, os medos não desapareceram com a virada do calendário. E você se pergunta em silêncio se este ano será diferente ou apenas uma repetição cansativa de tudo aquilo que você já tentou suportar até aqui. É exatamente nesse lugar interior, onde a esperança parece frágil, que o Evangelho de hoje nos encontra. Não em palácios, não em grandes discursos, mas numa cena simples, silenciosa e profundamente humana. Pastores que caminham na noite, um menino envolto em faixas, uma mãe que guarda tudo no coração e um Deus que escolhe começar pequeno para nos ensinar a confiar. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Eles não encontraram explicações para a vida, encontraram uma presença, e isso muda tudo. Porque há momentos em que não precisamos entender tudo, precisamos apenas encontrar Deus ali, presente, silencioso, real. Os pastores representam todos nós, quando estamos cansados de teorias e queremos algo verdadeiro. Eles ouviram o anúncio, mas não ficaram parados discutindo. Levantaram-se e foram. Quantas vezes nós escutamos palavras bonitas sobre fé, sobre esperança, sobre mudança, mas permanecemos imóveis por medo, por desânimo ou por achar que não vale mais a pena tentar. O Evangelho diz que eles foram às pressas. Isso não fala de correria, fala de urgência interior. Quando o coração percebe que Deus está próximo, algo se move por dentro. A fé verdadeira não paralisa, ela coloca a pessoa em caminho, mesmo sem todas as respostas. Eles encontram Maria e José, um casal simples, marcado por desafios, incertezas, noites sem respostas. Nada ali parecia grandioso aos olhos do mundo, mas era ali que Deus estava. Quantas vezes você procurou Deus em grandes sinais e não percebeu que Ele estava presente justamente na sua fragilidade, na sua casa simples, no seu dia comum, na sua luta silenciosa? E o Evangelho diz que os pastores contaram o que tinham ouvido a respeito daquele menino. Quando alguém encontra Deus de verdade, não consegue guardar só para si, a experiência transborda, mesmo sem palavras perfeitas, mesmo com simplicidade, quem foi tocado se torna testemunha. Talvez você pense que não tem nada a oferecer, que sua fé é fraca, que sua história é cheia de falhas. Mas os pastores não eram sábios, não eram religiosos influentes, não tinham prestígio algum, e mesmo assim foram os primeiros a anunciar que Deus estava entre nós. Isso revela algo profundo. Deus não escolhe os prontos, Ele escolhe os disponíveis. Maria, por sua vez, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Enquanto alguns falam, Maria silencia. Enquanto alguns correm, Maria permanece. Há momentos em que Deus nos pede ação e há momentos em que Ele nos pede interioridade. Começar o ano novo também é aprender a silenciar, a não reagir a tudo, a guardar no coração aquilo que ainda está em gestação. Talvez este seja um ano em que você precise menos explicações e mais escuta, menos ansiedade e mais confiança, menos cobrança e mais entrega. Maria nos ensina que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente.
Algumas coisas precisam apenas ser acolhidas com fé. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Eles voltaram para a mesma vida, para o mesmo trabalho, para a mesma realidade dura, mas algo havia mudado dentro deles. Isso é fé, não é fuga da realidade, é transformação interior. E antes de continuar esta oração, eu quero fazer um convite muito simples e muito importante. Se esta palavra já está tocando o seu coração, se você sente que Deus está falando com você neste início de ano, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para caminhar conosco todos os dias. E escreva nos comentários uma intenção de oração. Pode ser por você ou por alguém. Escreva o nome e o que você deseja entregar a Deus neste começo de ano. Sua intenção não ficará sozinha. O Evangelho termina dizendo que, ao completar 8 dias, o menino foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus, o nome que lhe tinha sido dado antes de ser concebido. Nomear é dar identidade. Começar o ano com Jesus no centro é dar um nome novo à sua história. Não o nome do fracasso, não o nome do medo, não o nome da culpa, mas o nome da salvação. Jesus significa Deus salva, não Deus promete, não Deus talvez, mas Deus salva. E essa salvação não é mágica, ela acontece no cotidiano, no processo, no caminho. Hoje, no primeiro dia do ano, Deus não te pede grandes decisões, Ele te pede apenas um passo, como os pastores, levantar-se e ir ao encontro dEle. Talvez você não veja tudo com clareza ainda, mas vá com o coração ferido, vá com dúvidas, vá com medo, porque quem vai ao encontro de Jesus nunca volta igual. Respire fundo agora, coloque este novo ano diante de Deus, não como um peso, mas como uma oferta, e diga em silêncio ou em voz baixa: Senhor, eu quero começar de novo contigo. Mesmo pequeno, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, eu quero caminhar contigo. E assim, neste primeiro dia do ano, o Evangelho não nos promete facilidades, ele nos oferece presença. E isso é tudo quando o Evangelho nos diz que o menino recebeu o nome de Jesus. Ele nos convida a algo muito mais profundo do que uma simples lembrança litúrgica. Ele nos convida a permitir que Deus dê nome ao nosso ano, dê sentido ao que ainda está confuso, dê direção ao que parece perdido, porque aquilo que não recebe um nome diante de Deus, muitas vezes se transforma em peso dentro de nós. Quantas coisas você carrega sem nome? Uma dor que você não sabe explicar, um medo que você não consegue verbalizar, um cansaço que não passa com descanso. Um ano novo começa, mas por dentro parece que nada mudou. E isso não te faz fraco, te faz humano. O Evangelho de hoje não ignora isso. Pelo contrário, ele se aproxima exatamente desse lugar interior. Os pastores voltaram para suas vidas, mas agora carregavam algo diferente. Eles tinham visto o Salvador. E quando alguém vê Deus agir, mesmo que discretamente, passa a caminhar de outro modo. Talvez sua realidade externa não mude imediatamente neste início de ano, mas Deus quer mudar o seu modo de atravessá-la. Maria continua em silêncio. Ela não explica, não defende, não acelera, ela guarda. Há feridas que só podem ser curadas quando são guardadas com Deus, não quando são expostas a todos. Há processos que só amadurecem no silêncio. E talvez este novo ano seja um convite para você aprender a guardar menos mágoa e mais confiança. Guardar no coração não é reprimir, é entregar a Deus aquilo que ainda não tem forma. É dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio que Tu estás agindo, mesmo quando não vejo. É isso que Maria nos ensina, e é isso que sustenta quem atravessa noites longas. Os pastores glorificam a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Eles não glorificam
porque tudo ficou fácil. Glorificam porque agora sabem que não estão sozinhos. A fé cristã não nos tira do mundo, mas nos impede de caminhar sem sentido dentro dele. Talvez você esteja começando este ano com a sensação de que perdeu muito, pessoas, oportunidades, tempo, saúde, sonhos, e você se pergunta se ainda vale a pena esperar algo novo. O Evangelho responde sem discursos longos. Deus nasceu pequeno, Ele não chegou impondo, chegou confiando no tempo. Deus não tem pressa como nós temos, Ele trabalha em profundidade. Enquanto você olha para fora, esperando sinais grandes, Ele está trabalhando dentro, reconstruindo forças que você nem percebe ainda. As sementes que já foram lançadas no seu coração, mesmo que você ache que tudo está seco. Jesus nasce numa manjedoura, lugar de alimento, isso não é acaso. Ele vem para nutrir aquilo que está enfraquecido em nós. Não vem para exigir, vem para sustentar. Se você está fraco, cansado, desanimado, este Evangelho não te acusa, ele te acolhe. Talvez você tenha começado o ano prometendo ser mais forte, mais produtivo, mais confiante, mas Deus te pede algo mais simples e mais profundo. Ele te pede para ser verdadeiro diante dele, para não fingir fé quando há cansaço, para não sorrir quando o coração está ferido, para colocar tudo diante dele como está. Jesus recebe um nome antes mesmo de falar. Isso significa que antes das suas atitudes, Deus já te chama pelo nome. Antes dos seus acertos, antes dos seus erros, antes das suas quedas, Ele já te conhece. Isso muda tudo, porque você não precisa provar nada para ser amado. Quantas vezes você entrou em um novo ano tentando se consertar sozinho, tentando apagar o passado à força, tentando recomeçar sem cura? O Evangelho de hoje mostra que o verdadeiro começo não é apagar a história, é permitir que Deus entre nela. Jesus não nasce fora da história humana. Ele entra numa genealogia marcada por limites, pecados, rupturas e recomeços. Isso significa que Deus não se assusta com o seu passado, Ele o atravessa contigo. E neste momento, eu te convido a olhar para este ano, não como uma prova que você precisa passar, mas como um caminho que você vai percorrer com Deus. Haverá dias de luz e dias difíceis, mas agora há uma presença constante, Emmanuel, Deus conosco. Feche os olhos por um instante, se puder, respire fundo. Imagine este menino pequeno sendo colocado no centro da sua vida neste início de ano, não como uma imagem distante, mas como uma presença viva. Ele olha para você sem julgamento, Ele conhece o que você perdeu, Ele conhece o que você teme, e mesmo assim Ele escolhe permanecer. Diga a Ele agora, no silêncio do seu coração: Jesus, entra neste ano comigo, entra nos meus dias bons e nos meus dias difíceis, dá nome às minhas dores, dá sentido às minhas esperas, ensina-me a caminhar mesmo quando eu não entender tudo, porque quando Deus está presente, mesmo a noite mais longa não é vazia, e quando Ele caminha conosco, até os passos mais cansados encontram sentido. E assim, seguimos juntos para o próximo momento desta oração, onde vamos entregar este novo ano, nossas intenções mais profundas, e permitir que Deus transforme o que ainda está ferido em caminho de salvação. Agora, filho e filha, chegamos ao momento mais íntimo desta oração. Depois de escutar a palavra, depois de deixar que ela atravesse o coração, é hora de entregar tudo aquilo que você ainda não sabe como viver neste novo ano. Não precisa organizar pensamentos, nem encontrar palavras bonitas. Deus entende o que ainda é confuso dentro de você. Talvez este ano comece com perguntas sem resposta.
Talvez você tenha planos, mas também muitos receios. Talvez exista esperança misturada com medo, fé misturada com cansaço. E tudo isso pode ser colocado agora nas mãos do Senhor, porque Jesus não veio apenas para ser lembrado, Ele veio para caminhar com você. Feche os olhos por um instante e imagine Maria segurando o menino nos braços. Ela não sabe tudo o que vai acontecer, ela não controla o futuro, mas ela confia. E essa confiança silenciosa sustenta cada passo. Peça a graça de aprender com Maria a confiar, mesmo sem entender, a guardar sem se fechar, a esperar sem desistir. Senhor Jesus, neste início de ano eu coloco diante de Ti tudo aquilo que sou, minhas forças e minhas fragilidades, meus sonhos e meus limites, as portas que se abriram e as que se fecharam sem explicação. Coloco diante de Ti minhas preocupações, meus medos escondidos, minhas noites mal dormidas, minhas perguntas sem resposta. Entra, Senhor, nos meus dias comuns. Entra no meu trabalho, na minha casa, nas minhas relações, nos meus silêncios. Dá-me a graça de reconhecer a Tua presença, mesmo quando nada parece extraordinário. Que eu não procure sentido longe de Ti, nem força fora do Teu amor. Abençoa este novo ano que começa. Abençoa cada passo que ainda vou dar. Abençoa as decisões que preciso tomar e as esperas que não posso evitar. Onde houver ansiedade, derrama paz. Onde houver medo, derrama confiança. Onde houver feridas antigas, começa um processo de cura. Senhor, coloco também diante de Ti as pessoas que amo, minha família, meus amigos, aqueles que caminham comigo e também aqueles que se afastaram. Visita cada coração, leva luz onde há confusão, reconciliação onde há divisão, esperança onde há desânimo. Ensina-me, Jesus, a caminhar com simplicidade como os pastores, a reconhecer Tua presença nas coisas pequenas, a louvar mesmo quando tudo não está resolvido, a confiar que o Senhor age também no silêncio, também no tempo escondido, também quando eu não percebo. Que este ano não seja marcado apenas por metas e resultados, mas por presença de Deus em mim, presença de fé nos dias difíceis, presença de amor nas relações, presença de esperança, mesmo quando a estrada parecer longa. E agora, receba esta bênção como quem acolhe um novo começo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele ilumine o teu caminho e te conceda paz, que Ele te dê discernimento nas escolhas, serenidade nas provações e alegria nas pequenas vitórias. Que o Espírito Santo te conduza passo a passo, e que Maria, Mãe de Jesus, caminhe contigo ao longo de todo este ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho, filha, se esta oração tocou o teu coração, não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal, ative o sininho para rezarmos juntos todos os dias e escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para este novo ano. Vamos formar uma corrente de oração e confiança. Que este ano seja vivido com Deus no centro. Nos encontramos amanhã, se Deus quiser,